O seminário de hoje, como eu comentei, é sobre o i3GEL, que é uma ferramenta destinada ao desenvolvimento de mapas interativos na internet. Ela integra algumas aplicações de código aberto, como, por exemplo, o Map Server e o OpenLayers, e ela permite modificar a legenda dos layers, aplicar filtros, realizar análises, entre outras funcionalidades. No webinar de hoje, vocês vão ver como utilizar o i3GEL para disponibilizar mapas na internet, rapidamente, é muito simples, e também quais as principais funcionalidades do software. O palestrante será o Edmar Moretti. Ele é desenvolvedor do software i3GEL. Só um momento, que estou passando a palestra para ele. O Edmar Moretti é geógrafo e consultor do Ministério da Saúde. Eu vou passar agora a apresentação para ele e volto logo depois na sessão de perguntas e respostas. Só um momento, que eu tenho que abrir o microfone agora. Edmar, agora é com você. Ok. Me ouvindo, né? Ok. Bom, pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês. E eu vou falar um pouco do software i3GEL. Espero que vocês aproveitem e que a gente consiga passar um pouco das funcionalidades do software. Meu nome, como o Eduardo já falou, é Edmar Moretti. Aqui vocês têm os meus contatos, né, nesses endereços. No caso de dúvidas sobre o software, eu gostaria de pedir que vocês deem preferência ao uso dos canais de comunicação da comunidade de usuários, que nós vamos ver no final, porque assim as suas dúvidas e as soluções são compartilhadas com todo mundo, né, não apenas comigo. Ok? Bem, o i3GEL é um software livre e por isso você tem as chamadas, né, de 4 liberdades. Né? A liberdade de executar o programa para qualquer propósito, a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades, a liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo, e a liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie deles. Você também pode comercializar o resultado do seu trabalho, desde que o usuário que receber o software que você fez tenha essas mesmas liberdades. Isso, na prática, significa que o seu código será também software livre. O que garante essas liberdades é uma coisa fundamental, né? O acesso ao código-fonte. Né? A gente, no final, vai ver quais são os canais, né, de acesso a esse código que as pessoas têm para utilizar o i3GEL. Obviamente, o código, né, precisa ser bem preparado para esse compartilhamento. Né? Código compactado, pouco estruturado, acaba que não funciona e as pessoas não conseguem colaborar. Né? Então, falar um pouco da história do i3GEL, assim, de como ele surgiu. Né? O ano de nascimento a gente pode marcar como 2004, né? Apesar de no início do software ele não ter esse nome. Então, foi criado pelo Ministério do Meio Ambiente e publicado pela ministra Marina Silva, na época, com a licença GPL. A motivação principal para implementar o i3GEL foi a necessidade de fato, implementar no Brasil o SINIMA, o Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente. Então, a ideia do i3GEL era poder colocar os dados que o Ministério do Meio Ambiente tinha à disposição da sociedade. Né? Depois, o software ele foi para dentro do portal do software público, né? Foi uma das primeiras soluções que entraram para o portal. E desde o início ele já utilizava o Map Server e o PHP. Atualmente, o Ministério da Saúde é o principal investidor no desenvolvimento do i3GEL, principalmente no que se refere ao módulo de geração e análise de dados estatísticos.
Então, o que é, assim, resumidamente, né? I3GEL significa interface integrada para a internet, daí vem os 3 Is, né, do nome, de ferramentas de geoprocessamento. Como o nome diz, a ideia é integrar funcionalidades existentes em outros softwares livres, em um ambiente web. Não se quer inventar a roda, né, mas a gente sempre inventa coisas novas, né, para incluir no software. E a utilização de código já existente é fundamental para que o I3GEL incorpore rapidamente as novidades tecnológicas, né. A gente tem conseguido responder e incorporar ao software de forma bastante rápida as novidades que a gente vê por aí. E essa é uma das vantagens do software livre, né, que possibilita esse compartilhamento de conhecimentos. E o que o I3GEL não é, né? Não é um banco de dados com várias camadas prontas para uso, né? Você não instala o software e com ele vem uma série de dados para você usar, né? Você vai colocar os seus dados para serem usados com o software. Não é um software em C, por exemplo, ou algo assim, que você instala no servidor, né, e para poder desenvolver outras coisas. Para isso é que existe coisas como o Map Server, que o próprio I3GEL utiliza. Né. Ele pode ser utilizado como um software desktop, né, uma vez que hoje você consegue criar ambientes web na sua máquina, você pode usar o I3GEL ali. Mas existem coisas mais interessantes para fazer isso se você precisar, né, no âmbito de softwares livres, como o GVSig, o QGIS, né, que são os mais utilizados. O I3GEL também não é algo que vai resolver todos os seus problemas sem um pouco de investimento, né, principalmente investimento na equipe, né, que vai trabalhar com software. Né. Você não gasta com licenciamento de software, mas o ideal é que você direcione o investimento para capacitação da sua equipe, complementação do software, né, melhoria do software. Então, você tem um custo nisso. Né. O I3GEL também não é apenas uma API. Né, assim, não é uma API como o OpenLayers, né, que você instala para criar outros mapas interativos. Né. Para isso existe o próprio OpenLayers, né, para você trabalhar. Mas, apesar de não ser uma API, você pode customizar o I3GEL para as suas necessidades. Para que serve, então? Né? Colocar seus dados na web em mapas interativos, criar mapas para atender usuários específicos sem ter que programar muito, né? Organizar seus dados em um catálogo, gerar serviços para acesso aos dados, como serviços nos padrões da OGC, compartilhar seus dados e código, criar mapas que vão além do PAN e do zoom. Né? Com o I3GEL você tem outras funcionalidades interessantes que você pode colocar à disposição do usuário. E ajudar na implementação das infraestruturas de dados espaciais. Né? São inúmeras as áreas de conhecimento onde o I3GEL pode ser utilizado. O software, como ele é, né, como ele vem quando se instala, pode não ser o mais indicado para determinadas situações, mas a possibilidade de adaptá-lo pode resolver isso. É na capacitação e nessas adaptações que residem os maiores custos de implantação do I3GEL. Um pouco sobre a tecnologia. Né? Os mapas com o I3GEL funcionam com base em código HTML e JavaScript no navegador. E o processamento no servidor web utiliza PHP. Então, coisas são feitas no navegador, coisas são feitas no servidor. Não há reload de página, né? Como os sistemas mais antigos. Tudo é feito via AJAX, que são o navegador faz requisições ao servidor e para o usuário isso é transparente, ele quase não percebe. A mistura de PHP e HTML é muito rara e as funcionalidades do lado do navegador são carregadas sob demanda, script tag, né, usando essa técnica, de forma a minimizar o tráfego de dados, ou seja, o I3GEL tem um código muito grande, né, então as funcionalidades só são carregadas para o cliente quando elas são necessárias, né? Evitando assim muito tráfego na rede. A arquitetura é bem flexível e podem ser utilizadas diferentes linguagens de programação para a solução dos problemas de implementação. Não precisa ficar restrito a PHP. O pacote estatístico R é um exemplo. O I3GEL simplesmente executa scripts R para determinadas operações, o que é feito de forma transparente ao usuário.
JavaScript. O IntelliGel possui muito código próprio, mas para o controle dos mapas utiliza-se duas bibliotecas importantes, né? A do OpenLayers, que muita gente conhece, ou as do Google, né? O Google Maps e Google Earth. Essas bibliotecas são responsáveis por montar o mapa no navegador web, controlar a interação com o usuário, controlar a visibilidade e a ordem das camadas do mapa, estruturar os tiles, né, e realizar as requisições corretas ao servidor. É importante que o usuário final utilize os navegadores para a internet atualizados, ou essas coisas não funcionam muito bem. Aqui já mostrando alguma coisa assim mais da interface mesmo. Esse é um exemplo do IntelliGel usando a API do OpenLayers para controlar o mapa, né? Então aqui o fundo nesse mapa que vocês estão vendo é baseado no OpenStreetMap, né? E a navegação é controlada pelo OpenLayers. Manteve-se aqui a barra de navegação, padrão da API, vocês veem aqui, né, do OpenLayers, e a barra de escala. E todas as operações de pan, zoom, é o OpenLayers que está executando. Aqui a gente já vê o uso da API do Google Maps, né, fazendo o mesmo controle de navegação, né, mas o restante, os menus, tudo é código do IntelliGel. Aqui uma ressalva que é importante observar que o uso do Google Maps deve ser, que você fizer, né, na sua instituição, ele deve ser compatível com os termos da licença de uso dessa API. Né? Para usos não públicos, por exemplo, deve ser adquirida a licença do Google Maps. Né? O Google Maps não é gratuito, ele tem termos que você precisa seguir quando você for utilizá-lo nas suas aplicações. Né? E aqui um exemplo com o Google Earth. Né? Aqui qual que é o problema? Eu estava produzindo isso aqui no Linux, e no Linux não tem o Google Earth, né, para funcionar. Então eu fiz questão de colocar o slide assim. A interface com o Google Earth funciona bem, mas ela é restrita ainda, a tecnologia não é muito adequada ainda, então não é uma interface que a gente recomenda para usar em ambientes de produção, apesar que ela é funcional e dá bons resultados. Bom, ainda em termos de JavaScript, o IntelliGel tem vários componentes além do OpenLayers e do Google Maps, né, quando você opta por um ou por outro. A principal delas é a biblioteca, a API do Yahoo, a YUI. Né? Com ela são construídos os componentes da interface, como os menus, as árvores de grupos e subgrupos, janelas flutuantes, etc. Várias outras bibliotecas são complementares a essas. Então, a barra de botões usa uma biblioteca chamada EUDOC, os gráficos são feitos hoje em dia com a CCC2, que vem lá do Pentaho. A manipulação de projeções é feita com a Proj4 JS, que é um port da Proj4 para JavaScript. Para processar WKT, a gente usa o Wikit, para gerar gráficos de linhas de tempo, a Smile, e assim vai. Ou seja, é um conjunto de bibliotecas que são reunidas para executar operações específicas. Então, aqui, por exemplo, alguns componentes que a gente faz usando a biblioteca do Yahoo. Então, aqui é uma janela flutuante com guias. Aqui é uma árvore onde você expande e vai selecionando coisas. Aqui embaixo um menu com itens e subitens. E aqui um seletor de cores. Né? Tudo isso feito com essa biblioteca. Então, JavaScript é o que roda no browser, né? No navegador. PHP é aquilo que roda lá no servidor, é uma linguagem de programação. Né? Várias bibliotecas, assim como em JavaScript, várias bibliotecas adicionais ao PHP complementam as funções que o IntelliGel precisa. Essas bibliotecas adicionais fazem coisas como gerar arquivos em PDF, ler e escrever arquivos em CSV, manipular imagens, arquivos KML, etc. O PHP é utilizado principalmente para realizar operações no banco de dados de administração do IntelliGel e no mapa que o usuário está usando. O software livre Map Server roda no servidor.
e é o coração do I3GEL. É utilizado como um módulo do PHP, que é conhecido como PHP MapScript. Então, quando você vai criar um ambiente onde o I3GEL vai funcionar, você tem que instalar o Map Server lá no servidor, porque o PHP ele precisa do módulo MapScript para funcionar, né? As camadas utilizadas nos mapas com o I3GEL são todas configuradas utilizando-se os arquivos compatíveis com o Map Server, os chamados Mapfiles. Então, todas as camadas que você coloca lá, precisa configurá-las usando a sintaxe de Mapfiles. Então, discutindo um pouco essa relação entre navegador, servidor, JavaScript e PHP, né? Toda vez que o usuário acessa um mapa, o I3GEL cria uma área temporária no servidor web. Então, o cara digita lá o mapa no navegador e no servidor acontecem algumas coisas. Nessa área temporária são criados arquivos do tipo Mapfile, que são os compatíveis com o Map Server, que valem apenas para o mapa atual. Esses arquivos contêm todos os parâmetros necessários para a construção do mapa e é alterado conforme o usuário interage com o navegador. Ou seja, o mapa vai mudando ali para o usuário e, ao mesmo tempo, lá no servidor, isso vai sendo mantido lá, né? Por meio do PHP MapScript, esse Mapfile físico é alterado quando alguma operação é realizada. Por exemplo, a função de buffer, que cria uma área de entorno de alguma coisa, cria um shapefile temporário, que é adicionado ao mapa e então mostrado no navegador para o usuário. Quem gera o buffer é o Map Server, lá no servidor. Os Mapfiles, que são os arquivos de configuração, eles são utilizados para iniciar o I3GEL, ou seja, ao iniciar o mapa, o I3GEL utiliza arquivos de inicialização, que são Mapfiles. Esses arquivos montam o mapa inicial e o administrador do I3GEL pode usar diferentes arquivos conforme desejar. Então, os mapas de inicialização podem ser configurados conforme quem administra o I3GEL precisa. O usuário final pode também empregar parâmetros de inicialização que modificam o comportamento do mapa default. Ou seja, o usuário pode passar um parâmetro assim, extensão geográfica que eu quero. E o mapa é aberto para aquela região que ele definiu já na inicialização. Os Mapfiles também são utilizados para configurar qualquer outra camada que o I3GEL utiliza. Os arquivos Mapfile criados formam um depósito de Mapfiles. Cada Mapfile, nesse depósito, é como uma camada que será adicionada ao mapa quando o usuário quiser ou quando for necessário para alguma aplicação. A organização desse depósito compõe o catálogo de camadas do I3GEL, que a gente vai ver um pouco mais lá na frente. Então, aqui, vocês veem aí na tela um exemplo de um arquivo Mapfile. Ele é simples, a princípio. É um arquivo texto, onde você coloca algumas coisas usando a sintaxe do Map Server, né? Existem centenas de parâmetros que podem ser utilizados em um Mapfile. Esses parâmetros são documentados e bem explicados no site do Map Server. A equipe que trabalha com I3GEL em uma instituição deve ter pessoas especializadas na definição da melhor representação cartográfica de cada camada. E é essa equipe que vai montar esses Mapfiles para representar os dados da instituição. Essa equipe deve possuir também pessoas que entendam de banco de dados ou de formatos de armazenamento de dados, né, geográficos em arquivos. Então, é aqui no Mapfile que você diz como que onde estão os dados e como é feito o acesso. Se esses dados estão num banco de dados, você vai usar SQL para fazer o acesso, como nesse exemplo aqui, né? Está fazendo um SQL aqui. Então, quem monta isso precisa, né, ter um pouco de conhecimento em SQL ou alguém na equipe que conheça. Mas aqui poderia ser um shapefile, e aí é bem mais simples, né, a elaboração. O I3GEL possui um editor de Mapfiles para facilitar esse trabalho, né? Usuários iniciantes, administradores, podem usar interfaces específicas para a definição dos arquivos, sem ter que entrar num editor de texto, né? E uma outra alternativa também importante para criar esses arquivos de configuração é usar o GVSig. O GVSig é um software desktop, você pode ir lá, montar suas camadas e abrir no I3GEL, né? Assim você rapidamente constrói as configurações para você usar no mapa. Aqui um exemplo de do editor de Mapfiles do I3GEL. Então aqui à esquerda a gente vê o arquivo em si e à direita o mapa.
Então, conforme a pessoa vai configurando aqui o arquivo, ela pode ir vendo o resultado da sua camada. E, na hora que estiver ok, ele salva e a camada está pronta para uso no I3GEL. Bom, só algumas notas aqui. Em um mapa é possível a inclusão de camadas diretamente, sem passar pelo servidor e de forma independente do MapServer. Tá? Isso se faz utilizando-se a API que está disponível no mapa. Ou seja, se você tem um mapa ali com o OpenLayers ou Google Maps, você pode acrescentar camadas utilizando os métodos em JavaScript dessa API, sem necessariamente ter que configurar camadas lá no servidor. Né? Isso geralmente o administrador que vai fazer. Né? Okay. A gente vai ver aqui agora alguns exemplos de interfaces que podem ser criadas utilizando o IntelliGel. Tá? Quando o mapa é inicializado, um dos parâmetros é qual interface é usada. Essas interfaces são na prática HTML ou PHP com HTML, que contém parâmetros de configuração do mapa. Esses parâmetros definem coisas como a API que será utilizada, OpenLayers ou Google, a extensão geográfica do mapa, as camadas que aparecerão ligadas e desligadas, as funcionalidades que são disponibilizadas ali, por exemplo, quais botões, que itens de menu o usuário vai ver, né? A disposição desses elementos do mapa, como essas ferramentas se comportam e os eventos que acontecem quando o usuário, por exemplo, clica no mapa. Tá? Aqui a gente vê um exemplo de interface onde o fundo é o OpenStreetMap no modo aquarela, né, vamos dizer assim. Esse fundo aí é um web service que existe aí na internet que uma empresa criou e pode ser utilizado no I3GEL. Tá? O OpenStreetMap é uma base cartográfica aberta, elaborada de modo colaborativo, né, onde várias pessoas no mundo inteiro fazem os mapeamentos e disponibilizam ali, que aqui a gente pode ver no IntelliGel. Então aqui nessa interface, além do fundo, a gente está vendo a barra de navegação à esquerda aqui e uma guia aberta, né, que aparece aberta com as camadas que a pessoa pode ativar no mapa. Aqui já é um exemplo que utiliza o Google Maps com a aplicação de um estilo que deixa o mapa com a aparência de um voo noturno. Aqui embaixo a gente vê a barra de botões do I3GEL, os componentes marginais aqui do mapa. Né? Aqui já é uma interface que a gente está começando a desenvolver, que é para o módulo de análise de dados estatísticos. Esse módulo permite que você construa rapidamente a representação de dados estatísticos em cartogramas. Então aqui a gente tem janelas flutuantes com opções que o usuário escolhe, barra de botões aqui embaixo, e uma janela com vários botões que permitem operações especiais sobre os dados estatísticos. Essa já é uma interface simplificada que permite que rapidamente você inclua uma camada ou um mapa em outras páginas da web. Então, pela URL, você passa uma série de parâmetros e esses parâmetros definem quais as camadas que vão mostrar aqui nesse mapa, que botões que você pode colocar dentro de um conjunto de botões pré-definidos. E isso você pode incorporar dentro de outras páginas. Por exemplo, aqui a gente está vendo aquele mapinha à esquerda, o mapa do Brasil, colocado aqui na página e junto com vários gráficos, opções de menu, etc. Essas opções de menu aqui em cima e esses gráficos não tem nada a ver com o I3GEL. Né, foram feitos com outras aplicações, mas a página interage com o mapa. Então, quando o usuário escolhe o F, o mapa muda. Quando escolhe um determinado tipo de agregação espacial, o mapa muda também em conjunto com as outras páginas. Esse aqui é um exemplo de um site do Ministério da Saúde. Aqui é uma outra interface que mostra o índice de desempenho do SUS. Aqui vocês veem que está usando o OpenLayers também. O fundo do mapa é um web service da Esri, né?
E à esquerda a gente tem uma guia fixa com várias opções para o usuário escolher aqui. Essa já é uma outra interface, onde também, só que aqui a guia é fixa, as opções estão fixas à esquerda, mas o mapa usa o Google Maps. E aqui à esquerda a gente tem uma guia que a gente chama, as guias a gente chama de sanfona, ou seja, você clica, ela sobe, uma desce e vai aparecendo as opções do mapa. E aqui em cima a gente tem também opções para o usuário escolher as camadas que ele quer ver aqui no mapa. Ele clica que tipo de grade e qual é a classificação para os pontos aí do inventário. Aqui já também uma outra interface, usando o Google Maps, mas visualizando a imagem. Aqui as camadas são escolhidas em um menu lateral, as camadas que você quer ver. A legenda é fixa aqui à esquerda, e aqui em cima a gente tem alguns botões também. Bom, todas essas interfaces são adaptações que são feitas, né, em cima do código original do ITERGEL. Né? Então, você não fica preso àquilo que já vem com o software. Né? Você pode criar as suas aplicações. Então, vamos ver aqui um pouco das funcionalidades do ITERGEL. Né? Explorar um pouco esses tópicos aqui. Navegação, a simbologia, atributos e análise. Navegação. Então, navegação o que é? São as ferramentas que permitem modificar a extensão geográfica do mapa. A gente pode dividir isso em dois pontos. A interação gráfica, quando o usuário utiliza algum dispositivo, como o mouse, por exemplo, para alterar essa extensão geográfica, dando um zoom, afastando o mapa. E a interação por atributos, quando o usuário precisa digitar algo para que a operação seja executada. Por exemplo, ele digita o nome de algum lugar e o mapa é focado naquele lugar. No caso do ITERGEL, a gente tem praticamente todos os tipos de funções de navegação que a gente conhece aí em todos os softwares. Né? Então, a gente tem essa barra de navegação, que no caso do Google é diferente, mas aqui você pode aproximar o mapa deslizando ou clicando no botão de mais e menos, e deslocar o mapa para a esquerda, direita, para cima ou para baixo, clicando aqui. Né? Ou você simplesmente pode clicar no mapa e arrastar, né, para deslocar a área de visualização. No caso de dispositivos com tela sensível ao toque, você pode usar o movimento de pinça, né, tanto fazendo o zoom, quanto aproximando, quanto afastando. Né? E aqui a gente tem os botões, né, para você fazer um zoom desenhando um retângulo na tela, voltar ao zoom original, e aqui a gente tem a barra de escala que vai dizendo em qual escala o mapa está. Já a interação por atributos, no interior a gente tem várias opções. Por exemplo, lá embaixo no mapa, conforme você movimenta o mouse, é mostrada a coordenada. Mas você pode parar aqui o mouse em cima, digitar uma coordenada que você quer e o mapa é deslocado para aquele ponto da coordenada que você digitou. Da mesma forma, você pode digitar o denominador da escala para alterar a escala do mapa, ao invés de usar a parte de aproximar e afastar gráfica. Né? Na lista de camadas, você também tem uma opção aqui, esse quadradinho, que você ajusta o mapa para que ele visualize todos os dados de uma camada. É o zoom para o tema, né, conhecido. Nessa outra tela aqui, a gente tem a extensão atual, né, o retângulo que envolve o mapa. Ele é mostrado aqui. E aqui embaixo o usuário pode digitar novos valores e alterar a extensão geográfica para que o mapa vá para uma região bastante específica. Na tabela de atributos, também, quando lista a tabela de atributos, vem uma opção aqui onde você pode clicar e dar o zoom para aquele registro da tabela. Né? Então, se eu tenho a lista de municípios, eu clico em um município e ele dá o zoom para aquele município. E aqui uma opção que depende de customização do usuário, mas uma vez que você registra determinadas regiões no ITERGEL, você pode navegar buscando essas regiões. Aqui no caso, no default do ITERGEL, você pode escolher estado, o nome do estado,
ele vai para o município, do município para o bairro. E você vai, à medida que você vai escolhendo, o mapa vai mudando para encaixar aquela região que você escolheu. Outras opções de navegação bem interessantes são aquelas que são integradas, né? Por exemplo, aqui a gente tem o Confluence, que é um projeto onde você tem, para cada cruzamento de longitude e latitude cheia, por exemplo, 38 graus e 10 graus, as pessoas vão até lá, fazem a visita daquele ponto, fotografam e tem um site onde essas informações são colocadas. Então, no ITDGEO, quando você abre essa ferramenta, à medida que você navega no mapa, vão sendo mostrados os pontos aqui de forma dinâmica. E o usuário pode clicar em um deles e ir para o site. Da mesma forma, ocorre com a ferramenta do METAR, que é uma base de estações meteorológicas. Você pode ir navegando pelo mapa e ele vai mostrando as estações mais próximas. Aí você pode ver as informações das estações. Na Wikipédia, a mesma coisa. Você navega pelo mapa e vai listando aqui aquilo que é encontrado na Wikipédia para aquela região geográfica. E você pode abrir um link e ir para a Wikipédia. No caso dessa outra ferramenta aqui embaixo, do Google Maps, por exemplo, você está usando o OpenLayers. Você abre essa ferramenta, vai abrir uma janelinha com o Google Maps aqui. E à medida que você navega no Google Maps, vai navegando no mapa embaixo e mostrando a região que você está vendo. Tá? Então, são tipos bem especiais de navegação e interessantes, né, para as pessoas. No caso do Google Maps, por exemplo, você pode também utilizar a opção de rota. Então, ali dentro da janelinha do Google Maps, você pode clicar num ponto inicial e num segundo ponto, e ele vai traçar a rota no Google Maps. Ao mesmo tempo que a rota é traçada, no mapa do ITRIGEL é criado um shapefile com os pontos que são obtidos da rota. E você pode, inclusive, depois fazer o download disso. A legenda, né? Ela é mostrada no mapa de diferentes formas. Na árvore de camadas, a árvore de camadas é mostrada, é a que mostra quais são as camadas que estão disponíveis naquele mapa naquele momento, quais estão ligadas e desligadas. É uma árvore que você expande. Quando você expande o primeiro nível, tem um nível legenda que você expandindo mostra a simbologia que está sendo utilizada. Então você tem a legenda na árvore de camadas, você pode ter a legenda solta sobre o mapa em uma janela flutuante, e você pode ter a legenda em uma guia fixa, né, onde você quiser posicionar no seu mapa. Vejam também que aqui a legenda permite que você ligue e desligue classes do seu mapa. Então aqui é uma camada com várias entradas na legenda, aqui um mapa de bioma, e você pode desligar a caatinga e ver as outras, por exemplo. Né? Também a legenda ela altera conforme você navega no mapa. Por exemplo, aquelas camadas que mostram coisas em diferentes escalas, a legenda vai alterar conforme a escala que você está usando também. As classes, né? A ferramenta legenda permite alterar a classificação e a simbologia original definida pelo administrador do ITRIGEL. Então, por exemplo, quando você vê um mapa no ITRIGEL, você não se limita a usar aquela classificação que veio por default. Você pode entrar numa ferramenta de legenda e alterar a legenda. Então, você pode alterar a cor de cada elemento. Por exemplo, aqui você tem todos os elementos, as classes de uma camada. Você pode clicar no símbolo e alterar essa cor. E você pode também abrir um editor onde você tem diferentes tipos de classificação que você pode aplicar ao mapa. Então você pode, por exemplo, fazer com que todos os elementos do mapa tenham um único símbolo,
ou que esse símbolo varie conforme um item da tabela de atributos. Se for uma camada com dados numéricos, você pode fazer classificações usando métodos como intervalos iguais, quantil, quartis. Né? Além disso, a natureza da geometria pode também ser alterada. Por exemplo, pode-se desenhar o centroide do polígono ao invés do seu contorno. E ao aplicar uma classificação, você pode também escolher o degradê de cores e a transparência. No caso de linhas ou pontos, o tamanho pode ser calculado de forma a variar de um valor mínimo para um valor máximo. Então aqui a gente tem uma opção de um item que são opções, onde você define, eu quero que as minhas cores variem do branco ao cinza. E ao gerar as cores, ele vai fazer essa variação automaticamente. Aqui é um exemplo de um mapa onde tem os países do mundo. E a gente vê cada um com uma cor, né? E aqui o editor de legenda. Aqui no editor aparece também uma coluna nome e uma coluna expressão. E você pode alterar. Você pode vir aqui alterar o nome e alterar a expressão, para que ela reflita e classifique os dados da maneira como você desejar. Aqui já é um editor do símbolo, ou seja, você tem lá as classes na legenda, você clica em uma classe e entra num editor. Então, por exemplo, aqui os países estão mostrados com um símbolo que são bolinhas dentro dos países. Né? Então, aqui no editor de símbolo, você vai definir isso. Qual é o padrão de preenchimento, qual a cor do contorno, qual a cor do fundo, da frente, transparência, etc. Você pode alterar todos esses parâmetros para criar o seu mapa, sem necessariamente ser o administrador. Isso é para o usuário final. Bom, sobre os atributos, então, a tabela de atributos alfanuméricos relacionada a cada camada é utilizada em diferentes situações. Para a escolha de valores que são parâmetros em determinadas operações, para incluir textos no mapa e para localização. A gente tem as opções de identificação, onde você pode clicar no mapa e obter as informações sobre aquele ponto que está sendo clicado. Aqui, por exemplo, é uma forma de você fazer isso. Você clica no mapa a qualquer momento e ele mostra as informações em um balão. Aqui já é uma ferramenta onde tem a identificação completa, ou seja, você tem várias opções além de só listar os dados. Então, aqui, por exemplo, além de clicar em um ponto e ver as informações, você pode criar um buffer naquele mesmo ponto. Ou, para aquele ponto, abrir algum serviço existente na internet. Por exemplo, aqui a gente está vendo um link com o site do IBGE. Então, você clica num ponto, o ITREGEL descobre qual o município e ele abre uma tela com as informações vindas lá do IBGE. Uma outra ferramenta que utiliza a tabela de atributos é a inclusão de textos. Você pode digitar coisas no mapa e inserir em um determinado ponto. Eu vou passar um pouco mais rápido as coisas, porque a gente já está com o tempo meio esgotando, mas depois vocês vão ter tudo isso para poder olhar com mais calma. Okay? Então aqui o usuário digita os valores, define a simbologia e vê no mapa o texto clicado. E aqui já é um exemplo onde a inclusão dos textos é automática. Você escolhe qual é o atributo e é mostrado em cada elemento do mapa. A tabela de atributos, você pode acessar ela de forma completa no ITREGEL. Então, aqui é uma ferramenta onde todos os dados de uma camada são mostrados. E nessa tabela, você pode marcar elementos e eles são mostrados no mapa. Uma vez que você selecionou e marcou algumas coisas, você pode ver um sumário estatístico ou mesmo abrir um gráfico para representar o dado, por exemplo, aqui no caso, a população de alguns países.
Outras opções incluem o seguinte: paginar a lista de registros, remover linhas da listagem, colunas, ordenar, né, gerar um relatório em HTML ou CSV e abrir várias tabelas ao mesmo tempo para poder relacioná-las. Uma outra característica do I3GEL é que você tem algumas operações de análise disponível. Apesar disso não ser muito comum e às vezes sobrecarregar o servidor, a gente tem aqui algumas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, criar grades regulares de pontos, quadrados, polígonos, retângulos, desculpa, hexágonos. Aqui, por exemplo, um exemplo de uma camada de uma grade com hexágonos sobreposta a um mapa. Né, para gerar essa grade, o usuário define o tipo dela, o ponto de início e o espaçamento. Aqui já foi feita uma análise onde aquela grade foi cruzada com os dados de localidade e foi feita uma contagem de quantas localidades existem em cada grade. E depois essa grade foi colorida, né, vamos dizer assim, em função dessa quantidade. E você consegue fazer um mapa representando isso. Ou seja, é uma forma de generalização, né, dos dados. Aqui já é uma análise do tipo mapa de calor, onde foram selecionados pontos e executada a operação. No caso aqui, quem faz o cálculo é o software estatístico R, que está instalado no servidor. Aqui um exemplo para a geração de buffer. Aqui, no caso, utilizou-se uma ferramenta para digitalizar os pontos, criar a linha e depois gerar o buffer sobre a linha. Aqui, usando aquelas mesmas localidades, foi feito o cruzamento de um tema com o outro, ou seja, eu selecionei quais são os pontos que estão dentro do buffer. E aqui uma ferramenta onde eu posso navegar por esses pontos utilizando uma linha de tempo. Como são localidades, eu tenho na linha de tempo a data da criação daquela cidade. E aqui uma operação um pouco mais avançada, onde eu faço o cruzamento entre geometrias. Então, a ferramenta faz assim, você escolhe, captura geometrias de diferentes temas e depois aplica funções sobre ela. Por exemplo, aqui eu selecionei o buffer, selecionei o município e fiz o cruzamento. O resultado é esse polígono em amarelo, que é a intersecção deste município com o buffer. E a partir daí eu posso calcular a área, por exemplo, dessa intersecção. Aqui são várias outras operações de análise, né? Cálculo de distância, de área, cruzamento entre pontos com vários tipos de camada, cálculo de centro médio, centroide, eliminação de bordas, triangulação, seleção por atributos, gráfico de perfis, etc. Falar um pouco sobre o catálogo de temas que a gente falou lá no início. Então, as camadas configuradas para uso no I3GEL podem ser organizadas em um catálogo. O catálogo é composto de menus, grupos e subgrupos. Cada mapfile é registrado em um banco de dados de administração e ele passa a ser chamado de tema, vamos dizer assim, né? Que é uma abstração de camada. Temas recebem nomes e outros parâmetros. Uma vez registrados, os temas podem ser inseridos no catálogo. E aqui a gente vê o administrador do catálogo, onde você cria os grupos e subgrupos, cria a árvore, e aqui como isso é mostrado para o usuário. Então, no catálogo, o usuário vai e escolhe a camada que vai ser mostrada no mapa. Esse catálogo, uma vez formado, ele é utilizado pelo I3GEL em várias situações. Por exemplo, para fazer download de dados, acesso via WMS, via KML, via RSS. Então, tudo que está no catálogo, você tem saídas em aplicativos específicos nesse tipo de formato. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o catálogo na aplicação de download. Então, o usuário escolhe uma camada e faz o download em shapefile. Bom, o tempo é curto, o I3GEL é bem complexo, a gente abordou só algumas coisas, né? Mas para você conhecer mais sobre o I3GEL, como ele é parte do portal de software público, ele conta com um espaço de colaboração. Você se inscreve no
portal do software público e vai participar depois como membro da comunidade de I3GEL. Né? Os membros têm acesso à página do I3GEL no portal, ao fórum, ao wiki, à lista de instituições usuárias, orientações para download e instalação. E aqui a gente vê a página do portal. Aqui é o site da comunidade de I3GEL dentro do portal. E outra coisa bastante importante é a parceria que a gente vem desenvolvendo com o projeto GVSig. O GVSig é um software livre para geoprocessamento, é uma solução completa para uso em computadores locais. E o I3GEL possui algumas formas de integração com o GVSig. Em função disso, foi estabelecida uma parceria entre os dois projetos. Com isso, o I3GEL ganhou também maior visibilidade e listas de discussão em espanhol e inglês e um repositório de código sem necessidade de inscrição, de login, senha, etc. Esse aqui é a página do I3GEL dentro do site do GVSig. E o espaço de colaboração que a gente tem, e eu gostaria de ressaltar aqui, que como software livre, a qualidade do I3GEL depende muito dessa participação. E ela se dá de diferentes formas. Né? No que se refere ao desenvolvimento de código, a gente tem um espaço específico para isso. Né? O usuário pode apresentar novas demandas e relatar erros no programa, por exemplo. Né? E os desenvolvedores que quiserem colaborar podem usar o sistema de versionamento de código, o SVN. Aqui uma tela mostrando o track, onde você tem um espaço para registrar bugs, né, registrar demandas e acessar o código diretamente. Aqui a timeline, ou seja, tudo que é feito no I3GEL é mostrado aqui. O roadmap, ou seja, aquilo que está previsto. E os tickets, que são o detalhamento daquilo que vai ser implementado ou de bugs. E aqui também o I3GEL na rede Olo, onde você pode verificar como anda o código, tem estatísticas e tudo mais sobre o desenvolvimento do software. No Twitter a gente está presente também. E aqui estão os links todos dessa parte, disso que eu comentei com vocês. Como acessar, onde está o código, como entrar em contato, né, com a gente. Então, nós já estamos aqui quase em cima da hora. E eu vou encerrando por aqui a minha apresentação. E vocês podem agora fazer algumas perguntas, apesar do nosso tempo ser curto. Eu gostaria que todos acessassem esses endereços para conhecer mais do software. Né? Eu não tive tempo aqui de mostrar tudo, o software é bastante complexo, mas eu agradeço a todos e espero que vocês tenham gostado e conhecido um pouco, ou pelo menos atiçado a curiosidade para conhecer melhor o software. Então, obrigado a todos. Eduardo? Ok, Edmar, obrigado. Eu acho que a gente estourou um pouquinho o tempo, mas vale a pena porque é bastante informação aí para ser repassada. E a gente tem bastante pergunta aqui para ser feita. Acho que dá para a gente fazer uns 10 minutinhos aí de perguntas e respostas. E depois a gente termina mais ou menos meio-dia e 10. Bom, tem dezenas de perguntas, não será possível fazer todas. Eu vou tentar aqui resumir aqui algumas delas e agrupar algumas também. Tem muita gente perguntando, você já mostrou ali algumas fontes de informação, como o Twitter, como o site do evento, site do software público, as listas de discussão também, mas as pessoas querem informações sobre tutoriais, cursos, onde aprender, mais informações para aprender a utilizar o I3GEL. Tá. Muito material existe por aí, feito por pessoas que utilizam o I3GEL. Então, eu mantenho um blog e sempre que tem alguma novidade ou algum processo importante, eu tento descrever isso no blog. No portal da comunidade I3GEL tem uma área de arquivos, onde muita gente coloca apostilas. Né? No YouTube existem pequenos vídeos mostrando como que são feitos alguns processos dentro do I3GEL. Existe um manual de usuário que vai junto com o software, e um manual para o administrador.
Tá? São duas apostilas que a gente fez em conjunto com o pessoal do GVSIG. Então, com base nesse material, você pode compor coisas para os seus usuários. Né? Cursos, existem grupos que dão treinamento na internet, existem que você pode, são pagos, né? Você pode inscrever. Lá no portal do software público também tem listas de pessoas que dão consultorias e podem ajudar na implementação do software. Né? Então, tem um bom material disponível já. Né? É só lá no site da comunidade de 3GEL tem todos os links para que as pessoas possam acessar isso. Ok? Ok, obrigado. Sobre a parceria aí com o GVSIG, tem uma pergunta do Fernando Mota, se a ferramenta já está sendo internacionalizada. Então, eu gostaria só se você pudesse detalhar melhor essa parceria com a Associação GVSIG e responder a pergunta, né, se ela está sendo internacionalizada, se tem alguma previsão também de lançamento em outros idiomas. Certo. O código, a interface do I3GEL está parcialmente traduzida para o espanhol e para o inglês. Né? O material de apoio não está traduzido. Tá? Como existe um passivo muito grande, né, o I3GEL tem muito código e ele foi todo desenvolvido para o público em português, a gente ainda tem um trabalho grande de tradução, mas a interface principal ela já está internacionalizada. Tá? O pessoal do GVSIG está nos ajudando sempre nesse aspecto. Né? Era isso, né? A parceria com o GVSIG, ela surgiu em função da afinidade que os dois softwares têm, não só uma afinidade técnica, mas também uma afinidade em relação ao que a gente pretende com o software, né? A questão de trabalhar sempre com software livre, de poder criar um modelo de negócios mais solidário, né, para uso de ferramentas de geoprocessamento. Então, daí que veio essa parceria com o pessoal do GVSIG, e que está né, crescendo. Então, por exemplo, hoje a gente tem um espelho do repositório de código do SVN, que antes ficava só no portal do software público, e hoje a gente tem também no servidor lá do GVSIG. Então, é uma alternativa para o download, né, do código. E a gente atua sempre em conjunto para divulgar um software, divulgar o outro. Do ponto de vista técnico, o que a gente tem feito é assim, é uma tentativa de você usar o GVSIG como uma ferramenta para criar os seus mapas e publicá-lo usando o I3GEL. Né? Então, existe uma classe lá em PHP para fazer a tradução entre o arquivo de projeto do GVSIG para um arquivo Mapfile, para que o I3GEL possa abrir e mostrar no mapa. Então, existe uma integração que é mais técnica, né? E existe uma parceria que é mesmo cujo objetivo é divulgar os softwares e favorecer o uso de softwares livres, né? E o aprimoramento das duas soluções. É nesse sentido que se dá a parceria. Essa parceria não envolve custos ou questões burocráticas, não. Ela é uma parceria de dois projetos que têm visões bastante similares e objetivos, né, técnicos também. É isso. Ok, obrigado, Edmar. Uma pergunta do Maurício Felipe Oliveira. Ele pergunta se outros órgãos do poder público têm usado o I3GEL. A gente já sabe que o INCRA disponibilizou, né, o acervo fundiário usando o I3GEL. Então, ele pergunta se você poderia citar os órgãos públicos que você tem conhecimento que já utilizam o I3GEL. Tá. Além do Ministério do Meio Ambiente foi o órgão que iniciou o desenvolvimento e ainda utiliza o I3GEL, né? O Ministério da Saúde. Isso quando eu digo ministério, né, às vezes às vezes você tem, os ministérios são muito grandes, né, então os órgãos públicos são muito grandes, então às vezes setores distintos utilizam de formas, né, diferentes ou softwares muitas vezes distintos.
Então, o NMA utiliza, o Ministério da Saúde utiliza, a FUNAI também tem aplicações desenvolvidas lá, o IPEA, né, o ICMBio, né, o Instituto Chico Mendes, o Instituto Florestal, também tem coisas feitas lá. Isso aquelas que eu conheço. É óbvio, tem várias instituições nos estados que utilizam, prefeituras, fora do Brasil tem muita gente que utiliza, né? A gente tem uma lista lá no portal do software público, tem uma lista de várias instituições, né, que utilizam. Tá? E sempre que a gente identifica alguma, a gente publica ali no Twitter, tenta divulgar os endereços para que as pessoas possam acessar. Ok. Uma pergunta agora do Murilo Dias Cardoso. Ele pergunta se existe a possibilidade de fazer uma aplicação com I3GEL na qual o próprio usuário possa adicionar informações. Seria mais ou menos na linha de geocolaboração. É possível isso? Criar níveis de acesso, por exemplo? A versão nova do I3GEL ela já tem um sistema para controle de usuários, onde você pode criar usuários e dar a eles determinadas permissões, né? Agora, geralmente, coisas desse tipo, eles demandam muito uma análise do que a instituição quer fazer. Então, são situações onde você tem que desenvolver código próprio, mas o I3GEL já pode facilitar bem a vida das pessoas. Esse módulo novo que a gente está desenvolvendo para o Ministério da Saúde, que já está disponível dentro do I3GEL, cujo foco é principalmente o dado estatístico, né, a representação em cartogramas, tanto no nível municipal como no nível de bairro, né, objetivando atender as prefeituras. Esse sistema ele tem inclusive um digitalizador. Então, por exemplo, você vai ali, traça o limite das suas regiões, por exemplo, os bairros, esse limite é armazenado num banco PostX, e depois o usuário define as variáveis que ele vai colocar ali, classifica essas variáveis, e você pode clicar em um bairro, abre um formulário e você digita o dado. Isso tudo já pronto. Você simplesmente cria uma base de metadados que permite identificar onde estão as suas tabelas e a aplicação praticamente já funciona, né? Agora, para outros usos, né, você precisa geralmente de algumas codificação, né, porque cada negócio tem suas regras, né? O I3GEL vai facilitar, tem ferramentas que facilitam a implementação disso, sim. Ok, Edmar, obrigado. Bom, a gente está com o nosso tempo quase terminando. Eu teria uma última pergunta aqui do Fábio Augusto Carvalho. Ele pergunta o que define o melhor desempenho na velocidade do I3GEL na apresentação dos dados no mapa. Quais são os fatores que vão influenciar na velocidade da apresentação dos mapas? Bom, o acesso aos dados, no caso do I3GEL, é sempre feito pelo Map Server, né? Então, o que influencia? Por exemplo, se você tem dados num banco, você vai precisar otimizar o banco, né? Gerar índices, fazer um tuning ali do banco, para você poder ter uma performance melhor, né? A versão mais nova do I3GEL, 4.7, a 5, ela já implementa um esquema de cache, né? Então, esse cache ele vai sendo criado à medida que o usuário vai navegando no mapa, né? Isso dá uma performance bastante razoável também, né? Melhora bem a performance. Agora, o que eu tenho visto muito por aí e que afeta grandemente é a velocidade da internet, né? Muitas vezes o servidor está conseguindo processar rapidamente, mas até que aquele dado saia ali do servidor e chegue lá no cliente, né? É esse tráfego aí que muitas vezes dá uma performance não muito adequada, né? Então eu vejo que às vezes um site, quando você acessa ele em determinados horários, ele é muito rápido, né? Mas durante o horário de pico ele já é mais lento. Isso acontece muito, né? Então existe uma questão aí que é a velocidade de conexão, né? A velocidade em que o dado sai do servidor e chega até o
o cliente, que às vezes não é nem a questão da web, pode ser internamente lá na instituição, né? E, obviamente, bases de dados muito grandes, elas demandam mais tempo de processamento, né? Então, é um conjunto de coisas. É difícil você dizer. O que eu garanto, assim, a gente usa no I3GEL as técnicas que são mais eficientes possível. A gente tenta sempre otimizar o código, né? E o código de renderização do I3GEL é muito simples, não é algo muito complexo. Agora, é esse conjunto de coisas que precisa ser analisada para identificar onde que pode estar havendo algum problema, né? Às vezes não é nem no I3GEL, mas sim na infraestrutura, né? É isso. Ok, Edmar, obrigado. Antes das suas considerações finais, eu queria agradecer a todo mundo que esteve conectado conosco nesse seminário. Nós, entre todo mundo que entrou na ferramenta e saiu, eu acho que a gente passou de 800 pessoas, o que coloca esse seminário entre os 5 com maior número de participantes até hoje. Desde 2009 nós temos feito seminários online, e esse foi um webinar com realmente muita participação, muitas perguntas. Depois a gente vai encaminhar para você as perguntas, Edmar, por e-mail, se você puder responder algumas delas. Tem algumas que são realmente muito específicas, então depois a gente vai encaminhar para você. Agradecer à Associação GVSIG por ter proposto a realização desse seminário online, ter proposto esse tema. Nós temos realizado alguns seminários em parceria com eles, alguns em português, alguns em espanhol. Então eu agradeço à Associação GVSIG e a você, Edmar, pela atenção e pelo tempo na preparação da palestra, também na apresentação, e também pela atenção às perguntas que foram feitas. Alguns lembretes. Como eu comentei, nunca é possível a gente fazer todas as perguntas, a gente recebe aqui dezenas delas, então a gente vai encaminhar para o Edmar para ele responder na medida do possível. E os arquivos a gente vai disponibilizar depois, a gente vai conversar com o Edmar a melhor forma para disponibilizar, mas a gente avisa para vocês por e-mail onde esses materiais vão estar online para vocês baixarem. Os certificados de participação serão enviados no início da próxima semana. Quem não receber, ou quem não tenha recebido algum certificado anterior, a gente sugere primeiro dar uma olhada na caixa de anti-spam, e se realmente não estiver lá, manda um e-mail para a gente no mundogel@mundogel.com, que a gente encaminha novamente. Convido vocês a conhecer a nossa agenda de seminários online. A gente já tem alguns eventos agendados até o fim do ano, e também nas próximas semanas a gente vai lançar o site do novo evento Mundo Geo Connect Latinoamérica 2014, que já está agendado para 7 a 9 de maio do próximo ano em São Paulo. A gente vai, nesse evento do próximo ano, expandir a área do evento para mais um andar do Centro de Convenções, e nessa área adicional a gente está pensando em alguns eventos paralelos. A gente convida a comunidade de software livre para enviar suas sugestões, que a gente está formatando ainda esse novo evento que vai ser realizado no próximo ano. Bom, pessoal, é isso. Mais uma vez agradeço a todos pela participação, e agora eu gostaria de pedir as considerações finais, Edmar, para a gente finalizar essa sessão. Ok. Oi, Eduardo, eu agradeço muito a vocês da Mundogel por mais essa oportunidade e essa ajuda também na divulgação da capacidade que os softwares livres têm para atender as demandas, né, que a gente vê hoje na sociedade e nas várias instituições. Então, eu agradeço a vocês, agradeço a todos que participaram. Todo o material que eu produzi eu vou disponibilizar, passar para o Eduardo para que ele faça chegar a todos. E eu espero que o tempo, assim, foi um bom tempo, né? Muito mais do que isso as pessoas também não aguentam, porque é um assunto muito técnico. Eu tentei fazer de uma forma mais leve possível, e espero que a gente tenha outras oportunidades para complementar o que foi falado aqui. Então, muito obrigado ao Mundogel, obrigado a todos que participaram, espero que vocês tenham gostado e até a próxima oportunidade. Um abraço.